Se você está me acompanhando nessas reflexões na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, vai perceber que não estou apressado, e não estou mesmo. É uma carta, é um texto tão agradável, tão rico em conteúdo, e não há como se apressar, não há como querer ir adiante sem gastar bastante tempo nessas palavras maravilhosas, inspiradas por Deus ao apóstolo Paulo. E eu quero continuar mais um pouquinho hoje no texto que já consideramos mais de uma vez. Eu quero ficar hoje ainda com o capítulo 1, os versos 9 e 10. Essa questão de ficar cheio da vontade de Deus está me prendendo, está cativando a minha atenção, está me motivando, está me agradando, está me enriquecendo, está crescendo dentro de mim. Ficar pleno, transbordar da vontade de Deus. E eu lerei mais uma vez esses versos 9 e 10 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Basicamente, existem dois tipos de crentes, dois tipos de leitores da Bíblia, dois tipos de seguidores de Jesus. Os que querem fazer a vontade de Deus, dando razão a Deus em tudo, sempre querendo agradar ao Senhor, e aqueles que querem que Deus faça a sua vontade. Esse segundo grupo geralmente se frustra com Deus rapidamente. E me parece que está crescendo esse grupo no meio chamado cristão, no meio chamado evangélico. São aqueles que dão ordens para Deus, são aqueles que intimam a Deus. Esses dias eu ouvi alguém comentando de um crente que tomou a decisão de só dar glória a Deus depois que ele atendesse a certo pedido feito. Essa foi a colocação. Enquanto Deus não me responder, eu não darei glória a Ele. Está nesse nível a fé dos crentes. Chegou a esse ponto de intimar Deus, de ordenar para Deus, de decretar para Deus, de exigir de Deus. É um absurdo isso. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Jesus orou no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O salmista disse: estou aqui, disposto a fazer a tua vontade. Jesus falou lá na beira do poço com a mulher samaritana e os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do Pai. É isso que está na Bíblia.
Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria, uma coisa totalmente estranha que ela ouviu, fora do normal, foi o que ela disse para o anjo, que estava ali representando o Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. É essa palavra que está me edificando nestes dias. Transbordar da vontade de Deus. Como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E como é que a gente fica sabendo desta vontade do Senhor? Nós já temos comentado um pouco sobre isso. Conhecer a Bíblia é uma maneira. É uma pena que hoje está ficando até difícil falar isso, porque as pessoas leem a Bíblia e estão ficando doidas. Leem a Bíblia e estão tirando conclusões absurdas. Deixam o Novo Testamento para ficar com o Velho Testamento. Deixam aquilo que Jesus trouxe a nós para adotarem o que já não é mais funcional, o que já passou, o que já foi da lei, o que já se cumpriu, o que era sombra, eles estão querendo dar luz novamente. É uma coisa estranha, mas a Bíblia é a revelação escrita de Deus, os valores, os princípios, os ensinamentos para todos e para todas, em todos os tempos, em todos os lugares, está na Bíblia. Basta ler. É uma pena que ninguém lê a Bíblia. Pouca gente lê a Bíblia. Pouca gente conhece a Bíblia. Pouca gente parece entender a simplicidade e a clareza do que está na Bíblia. Mas ficar cheio da vontade de Deus é conhecer o Evangelho, é conhecer as Escrituras, é ler, é meditar, é se apropriar, é praticar à medida que vai lendo. Jesus disse: se alguém quer saber a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, pratique a vontade de Deus. Às vezes a gente fica frustrado com a vida cristã porque a gente lê a Bíblia e não pratica. É como alguém que chega no restaurante, lê os cardápios, olha todos os cardápios, mas não come, não saboreia o que está ali no cardápio. O que está mostrado no cardápio é o que os crentes estão fazendo. Vão lendo a Bíblia, sabendo muito da Bíblia, conhecendo muito a Bíblia, mas não praticam a Bíblia. É a pessoa que morre de fome com o cardápio na mão, mas não pede a comida, não consegue comer. Então vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, vamos nos enriquecer do Novo Testamento. Vamos ler muitos evangelhos, vamos ler com naturalidade, vamos deixar que a palavra penetre em nós. É isso que faz a gente conhecer a vontade de Deus. Outra maneira é a comunhão com o Espírito Santo no dia a dia. É se deixar guiar pelo Espírito. É se deixar orientar por aquilo que ele fala, que ele diz, que ele mostra. E assim a gente vai tomando decisões, vai tomando posições de modo agradável ao Senhor, andando em submissão e tendo a alegria e o prazer de fazer a vontade de Deus, sem dar ordens para Deus, sem querer que Deus faça a nossa vontade. É a vontade dele que devemos fazer, não ele fazer a nossa. Então que esta seja a nossa oração, que nós transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, uma compreensão espiritual. E isso vai nos levar a viver de um modo digno do Senhor, de um modo agradável ao Senhor, de um modo favorável ao Senhor, de um modo que honre ao Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno
conhecimento de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.